Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Estamos no dia 388 desse projeto abençoado que está no coração de Deus, capítulo 21 do livro de Lucas, falando aqui sobre o final dos tempos, o princípio das dores. Hoje vamos falar sobre o que Jesus falou a respeito de Jerusalém e amanhã a gente fecha esse assunto com uma parábola explicativa de Jesus, parábola da figueira. Bom, então hoje vamos do versículo 20 até o 28. Como falei, falando sobre Jerusalém, Jesus já havia ali falado sobre as tribulações que aconteceriam, as perseguições, né? Inclusive perseguição entre os próprios familiares, né? Pais, irmãos, parentes, provações, muitas provações, e ele fala: não vos assusteis. É importante que isso aconteça, né? Então, vamos continuar aqui o que ele fala mais sobre isso. Versículo 20: Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, quando vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Falando aqui da devastação e da destruição de Jerusalém. Versículo 21. Então os que estiverem na Judéia, uma região de Jerusalém, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela, não entrem na cidade. Porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. E esse o que está escrito, a gente pode ir até lá em Oséias, alguns dos profetas que profetizaram isso, né? Oséias foi um deles, capítulo 9, versículo 7. Versículo 23, continuando aqui. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Que povo que ele está se referindo? O povo que rejeitou Jesus. O povo para o qual Jesus veio e foi rejeitado. Ele está falando do povo judeu, do povo israelita. Tá? Ele está falando de Jerusalém. Versículo 24. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, ou seja, eles serão dispersos por todas as nações. Não vão morrer todos, mas vai haver uma dispersão do povo, o que aconteceu realmente. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Repetindo aqui, né, a explicação, mas algumas pessoas entram no projeto, né, diariamente ou frequentemente, estão explicando o termo gentil, que eu já expliquei algumas vezes. O que é gentil? Quando fala aqui, até que os tempos dos gentios se completem. O que ele quer dizer com gentios? Naquela época, se referia a todas as pessoas que não eram de Israel, né, que não eram os israelitas, que não eram os judeus. Então, eles tinham a separação, judeus e gentios. Gentios era quem não era judeu. E Jesus está falando, até que o tempo dos gentios se completem, Jerusalém será pisada, pisada por eles. Ok? Isso vem se cumprindo até os dias de hoje. A gente pode ver pela história, né? Hoje estamos num tempo diferente porque voltou-se, né? Israel, o Estado de Israel foi
foi regularizado novamente e os judeus têm voltado aos poucos, né, para, para Israel, mas ainda estão dispersos, né, ainda estão misturados em várias e várias nações. Bom, versículo 25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Vide aí as tragédias, as catástrofes, né, referentes ao mar, né, tsunamis, né, e etc. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então, homens que desmaiarão de terror, né? O medo vai tomar conta daquelas pessoas que realmente não tiverem a presença de Deus, né? E medo e ansiedade, está falando aqui. Desmaiarão de terror e a expectativa de coisas que sobrevirão ao mundo. Então, o medo e a ansiedade vão ser duas coisas que vão afetar as pessoas que não estiverem preparadas, ou seja, que não estiverem buscando a presença de Deus, não uma religião, mas a presença de Deus. Então, que eu e você possamos não ser desse tipo de pessoa que teme, que está desesperado ou que está ansioso, que deixa a ansiedade tomar conta. Amém? Versículo 27. Então se verá, depois que isso tudo acontecer, se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ou seja, a volta de Jesus, ela não vai ser da mesma forma como ele veio, né, da primeira vez. Ele vai voltar, ele vai vir sim novamente, mas vai ser diferente, não vai haver dúvida. Então, quando ele fala lá no começo do capítulo, né, que quando alguém falar, sou eu, chegou a hora, ei, não dê, não dê trela a isso, não dê crédito a isso. Porque quando ele vier, vai ser diferente, todos vão saber, né? Ele vai vir numa nuvem, com poder, com glória, e as pessoas não vão ter dúvida. Entende? Versículo 28. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai. Olha só. Ao invés de ter medo, né, muitas pessoas vão ter medo, vão ter ansiedade. O que ele está falando aqui? Ele está dando toda a orientação. Ele já falou lá no versículo 8 desse mesmo capítulo, né? Não sigais, não vos assusteis. E aqui ele fecha, né? Antes de trazer a parábola, ele fecha esse assunto falando o quê? Exultai, ou seja, alegrai, ficai firmes, e erguei a vossa cabeça, ele diz, porque a vossa redenção se aproxima. Então é para se alegrar, não é para ficar triste. Lógico que coisas vão acontecer, né? Tragédias vão acontecer, pessoas vão passar pela primeira morte, mas que eu e você tenhamos a consciência de que tudo isso é previsto já, e tudo isso é necessário, tudo isso é uma provação da nossa fé, e que nós possamos o quê? Que ele fala, exultar, erguer a cabeça, por quê? Tem uma causa. A nossa redenção se aproxima. Amém? E a nossa redenção está se aproximando. Isso é bom. Isso é maravilhoso. Saber que Jesus nos ama tanto que deu a vida dele por nós. Que Deus Pai nos ama tanto que enviou seu Filho unigênito para morrer por nós. Sabendo que o Espírito Santo nos ama tanto a ponto de habitar dentro de nós e nos capacitar e nos levar, né, a revelação dos pensamentos e da vontade de Deus, nos direcionando no caminho, na verdade e na vida. Então,
nós temos de nos alegrar, amém? E de nos preparar. Aliás, estamos passando por momentos difíceis de provação, e é nesse momento que Deus está olhando para cada um de nós e vendo aonde está o nosso coração, aonde está a nossa fé, a nossa confiança. Amém? É em homens ou é em Deus? É em situações ou é em Deus? É o dinheiro ou é em Deus? É o emprego ou é em Deus? É o sucesso profissional ou é Deus? Amém? Que estejamos colocando a nossa confiança, a nossa fé, o nosso amor em Deus e nos alegremos. Amém? Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto com uma parábola explicativa desse assunto. Beijo, até a próxima.